religião católica é cheia de regras. Ir à missa aos domingos, confessar com o padre, rezar o terço, não transar fora do casamento. Será que esse monte de regras é o que atrapalha as religiões? Se depender do meu filho de 6 anos, ignorar as regras é a solução. Ou então, chutar o tabuleiro. E aí, tudo bem? Hoje eu joguei Banco Imobiliário Júnior com meu filho, ele tem 6 anos. Para quem nunca jogou Banco Imobiliário, é um jogo de tabuleiro, onde você vai jogando dado e andando por diversas casas. Cada casa que você cai, você pode comprar uma empresa ou um terreno. Se você cai numa casa que alguém já comprou, você tem que pagar um aluguel para aquela pessoa que comprou aquela casa. Essa foi a primeira vez que eu joguei esse jogo com ele. Assim que começou o jogo, eu abri as regras, li, expliquei para ele bastante, mas sabia que só conforme fosse jogando que ele ia aprendendo realmente como é que funcionava. Não deu muito tempo, ele caiu num lugar chamado prisão. Então, na prisão, você tem que tentar sair em cada rodada jogando os 2 dados e eles têm que dar números iguais. Então, se você jogou uma vez, não tirou, aí roda e é o próximo. Se você jogou outra vez, não tirou, é o próximo. Se você joga a terceira vez, não conseguiu, você paga R$50 para sair da prisão. Nesse momento que ele foi preso, o jogo começou a esquentar. Primeiro que ele não queria ir para a prisão sem pegar o salário. Cada vez que você dá uma volta no tabuleiro, você pega um salário de R$200. Quando você é enviado para a prisão, aí você pula esse salário e não pega. Então ele ficou agoniadaço com essa história de não pegar o salário e queria chutar o tabuleiro para parar de jogar. E aí consegui acalmar, foi minha rodada, voltou a dele, ele jogou os 2 dados para tentar sair e a chance é baixa, ele não tirou 2 números iguais. Começou a inventar histórias com relação àquela regra e com relação ao dado, que o dado tinha caído da mão, que não estava valendo, que tinha que jogar com a outra, que tinha que ser assim, assado. E na rodada seguinte, eu já estava ali torcendo para ele conseguir tirar os números iguais, mas ele jogou, não deu números iguais de novo, ele continuou preso. E ele começou a ficar mais agoniado de novo e inventou toda a história dos dados, queria jogar o dado de novo, tinha caído de novo. E aí ele começou a apelar mais e resolveu trocar os peões, o meu peão com o peão dele, falando que eu que estava preso, enfim. Começou a criar outras histórias, foi mais um tempo para a gente conseguir vencer aquela rodada e seguir para a minha vez e aí partir para a última vez, para a última rodada dele. Era quase palpável aquela raiva. Eu não tenho dúvidas que se ele estivesse jogando ali com algum amiguinho, ele provavelmente teria cortado aquela regra rapidamente, tirado ela do jogo e talvez outras mais na sequência, assim que elas começassem a incomodar ele. E eu fiquei ali olhando meu filho, tendo que lidar com aquela situação difícil para ele com relação àquela regra e lembrei imediatamente de um comentário que uma pessoa querida fez para mim um dia quando a gente estava conversando sobre religião. E o que ela falou foi: o que atrapalha as religiões são essas regras. E eu vi ali no meu filho que o problema para ele, naquele momento, era aquela regra da prisão. E não importava se essa regra tinha sido pensada muito bem para encaixar para o jogo, não importava que ela fazia parte de um plano maior para o jogo ficar divertido, para ele ser realmente o banco imobiliário. Não importava para ele se aquela regra era uma regra verdadeira ali, que tinha uma razão muito boa por trás. O que importava para ele é que ela estava incomodando ele e ele não queria seguir. Ele queria um jogo sem aquela regra. Seus sentimentos se afloraram, cresceram e ele começou a agir em cima disso, o que é completamente normal para um garoto de 6 anos. Mas os adultos não. Os adultos têm que saber lidar melhor com essas situações. Os adultos têm que ser capazes de identificar o incômodo, entender a razão do incômodo, da onde que está vindo o incômodo, mas aí buscar no racional a forma de trabalhar aquele incômodo, a forma de entender o que é possível e o que não é possível fazer a partir daquele incômodo. E o racional é igualmente importante e essencial quando a gente fala de religião. As regras são realmente um problema se elas forem descabidas, se elas forem desnecessárias, se elas forem falsas. Agora, se elas forem apenas uma concretização de algo mais profundo e verdadeiro, elas não são o problema, elas são a solução. A religião católica, que era inclusive a religião sobre a qual aquela pessoa querida estava reclamando das regras, possui sim muitas regras. E essas regras são um problema se a religião católica for falsa. Agora, se a religião católica for a verdade e tiver realmente
definindo muito bem como funciona a realidade espiritual, essas regras são simplesmente uma forma concreta da gente viver e enxergar o que é a realidade espiritual. Como que a gente na nossa vida material consegue viver a realidade espiritual. Essas regras são a melhor forma da gente jogar o jogo da vida espiritual. Muitas pessoas se afastam da religião por não gostar de questões que a religião fala, por não gostar de demandas, de regras que a religião traz. Querem fazer como meu filho fez e descartam as regras, as partes que elas não gostam. O problema é que a opinião delas, a opinião pessoal delas sobre as regras não é o que devia importar. O que tem que importar realmente é se aquilo está embasado numa verdade ou não. A busca não tem que ser para entender se aquilo é algo que me faz sentir bem ou se é algo que me faz sentir mal. Tem que ser uma busca para entender se aquilo é verdade ou se não é verdade. A forma certa de lidar com algo que você não gosta na sua religião é buscar os porquês, buscar os embasamentos para aquilo que você não gosta. Por que aquilo é feito assim? Da onde que aquilo vem? Aquilo realmente é a verdade? E aí, se aquilo que você não gosta fizer parte da verdade, for algo realmente necessário, não adianta chutar o balde e descartar. O que você precisa fazer é desenvolver a maturidade de saber viver dentro da realidade, como ela é. Se adaptar. Veja, é muito importante entender o seguinte: a nossa liberdade não está nos nossos sentimentos, no nosso emocional. Nós não temos controle sobre nossos sentimentos e sobre nossas emoções. A nossa liberdade está na nossa razão, no racional, na nossa força de vontade, onde a gente tem sim controle. No caso do jogo com meu filho, ele podia ver comigo sobre mudar as regras ou sobre a gente fazer algumas coisas diferentes naquele jogo específico. A nossa vida espiritual, a gente não tem o que fazer. Nós não podemos simplesmente sair mudando as regras. O que as religiões fazem não é criar regras, mas é tentar identificar o que é a verdade, a realidade espiritual, e daí traduzir isso nas nossas ações aqui na nossa vida material. O problema da religião são suas regras apenas se essa religião estiver distante da verdade, distante da realidade espiritual. Se a religião estiver próxima da verdade e estiver definindo bem como é que funciona a realidade espiritual, essas regras valem ouro. Já com relação ao meu filho, paramos de jogar o jogo com 1 hora e aí eu contei o meu dinheiro um pouco a menos para que ele pudesse ganhar aquela partida. Imaginei que ele já tinha enfrentado suas emoções o suficiente só de ter aguentado aquelas regras até o fim.